Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 5. Vamos ler o versículo 7. Depois os irmãos podem continuar aí com as suas Bíblias abertas, que nós vamos ler mais alguns versículos. Louvado seja Deus. Isaías 5, 7 diz assim: A vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de suas delícias. E esperou que exercessem justiça, mas viu opressão, retidão, mas viu clamor. Feche seus olhos só um instante, você aí na sua casa, onde você estiver. Nesse momento, você possa dar lugar, você possa dedicar a Deus a sua atenção. Nós sempre encontramos uma dificuldade quando nós estamos nas nossas casas, nas nossas residências, de manter a atenção, porque muitas pessoas, elas ficam ligadas nos celulares, nos computadores, e esquecem que esse momento é um momento de culto a Deus, onde Deus quer falar conosco, onde a gente dedica a Deus a nossa adoração, as nossas orações. Então, em nome de Jesus agora, Pai, nós queremos dedicar a Ti esse momento, que a Tua palavra seja conosco, que a Tua palavra toque nos nossos corações, que nós possamos, meu Deus, receber de Deus, dos céus, do Espírito Santo de Deus, a mensagem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que haja, meu Deus, um coração aberto, dedicado a Ti, em nome de Jesus nesse momento, e que a Tua palavra, Senhor, produza o fruto, em nome de Jesus, pela qual ela foi pronunciada, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa abençoar a todos, que assim seja. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, os versículos que nós vamos ler nesta noite aqui, falando do aviso de Deus, falando de uma advertência de Deus para o seu povo, e nós queremos que cada pessoa faça uma reflexão nessa noite, cada um faça um momento de indagação daquilo que a palavra de Deus, ela nos corrige, daquilo que a palavra de Deus, ela nos exorta, daquilo que a palavra de Deus, ela exige de nós. Esse capítulo 5 de Isaías, ele vai falar de um contexto em que Israel estava sendo reprovado diante de Deus. Então Deus vai avisá-los de que eles vão passar por calamidades. Deus vai falar que eles vão passar por dificuldades, eles vão passar por perseguições, eles vão passar por doenças, eles vão passar por fomes, eles vão passar por momentos difíceis, as suas cidades serão tomadas, eles serão realmente subjugados pelos seus inimigos, e não há nada que eles possam fazer. Então, existe, irmãos, na palavra de Deus, uma advertência forte e poderosa, de que em um determinado momento, em uma determinada situação, ou em um determinado nível de corrupção e de maldade do homem, que não há mais nada que se possa fazer, a não ser Deus aplicar o seu juízo, aplicar a sua correção. Vamos exemplificar aqui como acontece com um pai e um filho. Geralmente, os pais, eles criam regras para as suas crianças, e essas regras é necessária que elas sejam obedecidas. Então, ele diz: meu filho, não faça isso. Aí o menino faz. Aí ele aumenta ainda mais a sua ênfase sobre aquilo. Olha, menino, você não faça isso, porque se você fizer de novo, você vai levar umas lapadas. Aí o menino vai, acha que vai ficar só na conversa, apenas na advertência, vai ficar apenas no blá, blá, blá. Ele vai fazer de novo. Aí vai chegar um dia, irmão, que a ira, desse pai, dessa mãe, vai extrapolar. Ele vai usar
primeiro, da bondade dele. Quando? Quando ele avisa, não faça isso, não faça isso. Isso é bondade, isso é amor de Deus. Isso é advertência de Deus, né? Então Deus, ele faz isso na sua palavra, assim como os pais fazem com os filhos, né? Meu filho, não faça isso, não pode fazer isso, aqui em casa eu não permito isso. Aí, de repente, o menino faz, a criança, o adolescente, né, o jovem, ele faz aquilo. Ele desobedece o pai, desobedece. Aí, essa desobediência, um dia, chega à consequência. Que é, na verdade, o que nós vamos ver aqui no capítulo 5 de Isaías. Para não ler o capítulo todo, eu vou ler apenas as partes mais importantes, que vai tirar para nós as lições dessa noite, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. A primeira questão que eu queria levantar aqui com os irmãos é que Deus, ele fez tudo pelo seu povo. Deus escolhe um povo com amor. Deus escolhe um povo para chamar de seu e para que esse povo seja um exemplo para as nações de que eles têm um Deus, de que eles servem um Deus de verdade, que eles servem um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus poderoso, um Deus capaz. E aí, Deus faz tudo por esse povo, faz tudo por esse povo. E esse povo, eles vão desobedecendo a Deus. Deus, não faça isso que vocês vão padecer. Não sejam rebeldes que eu vou punir vocês. Deus fica mostrando lá os seus mandamentos. Essa é a realidade. E aí, aqui no Isaías 5, Deus vai falar, vai mostrar para o povo que eles falharam em cumprir aquilo que Deus tinha pedido para eles. E assim como um filho, quando ele falha com relação àquilo que o pai pediu, passou para ele, né? E aí, consequentemente, vai vir a consequência, vai vir a punição. Assim também acontece com Deus. Porque o que nós vemos que, na realidade, muitas pessoas, elas acham que Deus não está vendo. Deus não está notando. Deus não está nem aí. Deus, ele não vai. Deus é bom. Deus é bonzinho demais. Então, Deus não vai pesar a mão. E eu acho, irmãos, que em todas as eras da história da humanidade, de tempos em tempos, Deus, ele dá um brado. Ele dá um grito. C.S. Lewis, ele diz num dos seus livros, que eu acho que é o Problema do Sofrimento, que ele diz que a dor, o sofrimento, é o megafone de Deus para um homem ou para uma humanidade surda. Então, quando Deus fala e o homem não escuta mais, quando Deus adverte e o homem não escuta mais, Deus está brincando, né? Deus não vai fazer isto. Deus não vai agir dessa maneira, porque Deus é amor, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aí, pode observar, na história da humanidade, sempre Deus vai dar um grito, um brado, que aí as pessoas, elas vão tomar aquele susto. Opa! Né? Talvez a gente esteja vivendo esse momento. É um momento difícil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Porque às vezes a catástrofe, o problema, às vezes a miséria, a desgraça está localizada. Mas às vezes não, ela vem em escala mundial. E aí, aparentemente, é o que está acontecendo nos nossos dias. Nós poderíamos, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, como filhos do Senhor, como tementes a Deus, fazer uma reflexão. Será que Deus não está gritando? Será que Deus não está dando um brado? Será que Deus não está fazendo como aquele pai que já falou 10 vezes com aquele menino? Aí tem que dar aquele grito forte. Menino, para! Aí o menino tem aquele susto. Né? Será que não é, irmãos? Fica a pergunta. Mas aqui, para Israel, Deus vai dizer por que ele vai. Por que o Senhor está falando com Israel de uma maneira séria? Como aquele pai que já perdeu a paciência. Aí ele vai dizer aqui, né? Eu fiz de Israel uma nação, né?
abençoada, bem-aventurada. Eu fiz de Israel alguém para amar, e eles fizeram pouco caso de mim. Aí vem agora o quê? A reclamação de Deus. Aqui na Bíblia está escrito ai, né? Ai! O ai é um aio, né? Ai! É algo de punição, algo de juízo. É algo terrível que está para acontecer. Lá no Apocalipse também vai acontecer ais. No período da grande tribulação vai acontecer outros ais, né? Quando a ira de Deus será derramada. Aqui também. Aí Isaías vai dizer aqui no capítulo 5, vamos ler o 8. Ai dos que ajuntam casa a casa. Versículo 8, né? Vamos ler o 8, 9 e o 10. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fique como únicos moradores do meio de Israel. Os meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, a meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, que muitas casas ficarão desertas, até as grandes ficarão sem moradores, e 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. São medidas, né? São formas de medir. Então vou explicar aqui para os irmãos. Um bato era 20 litros. Então o que ele está dizendo aqui é que mesmo que você cultive ou plante uma geira, ou seja, uma eira ou um campo grande, né? Esse campo aqui é equivalente a de 2.500 a 4.000 metros quadrados, ou seja, é como você pegar um quarteirão inteiro, né? Ou um campo de futebol inteiro, e você plantar lá, e só vai dar 20 litros de litros, mas só vai dar 20 litros. É escassez. É quando Deus aperta ali a torneira, né? Não vai sair muito, vai sair pouco. Não vai haver prosperidade, não vai haver abundância, vai haver sequidão. Aí ele diz também, né? Um bato, né? Na verdade 20 litros. Ou seja, é muito pouco comparado com aquilo que se vai plantar. Um homer é 270 litros, né? E a pessoa vai ter que plantar, não vai dar 37 litros, ou seja, você vai plantar 370 e só vai colher 37, 10%. É o contrário. Enquanto que no normal, quando a bênção de Deus está sobre as pessoas, ela planta 1 e colhe 10. Quando Deus retira a sua bênção sobre a pessoa, ela planta 10 e colhe 1. Porque a bênção de Deus se retirou. Mas se retirou por quê? Aí é o que nós lemos. Eles são gananciosos. Então a primeira coisa que Deus vai denunciar aqui do povo, que eu acho que cabe para os nossos dias, é a ganância. Capítulo 5, versículo 8. Eles compram casas, eles juntam casas, eles acumulam terrenos, eles enriquecem, eles compram do pobre, eles deixam o pobre sem nada, eles são gananciosos, eles buscam mais. Não é assim que nós vivemos hoje, irmãos? A ganância das pessoas. Enquanto mais tem, mais quer. Ninguém é capaz de dividir nada com ninguém. Tu lembra que há pouco tempo atrás, pode perguntar aos nossos avós, nossos pais, as pessoas tinham prazer de ajudar os outros. Hoje ninguém... Quando a pessoa está precisando de ajuda de alguém, a pessoa diz logo, não posso não. E pode. A maioria pode. Mas a ganância é tão grande. E Deus está reprovando aqui a ganância do seu povo. E nós vivemos hoje no mundo ganancioso. Nós vivemos no mundo hoje acumulador. Nós vivemos no mundo hoje que as pessoas querem sempre mais. Nunca é suficiente o que ela tem, né? Então, isso aqui é algo que Deus, em um momento da história, Deus inverte a coisa, né? E a pessoa vai plantar muito e vai colher pouco. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui.
Há um materialismo exacerbado na pessoa. Não é que você não possa ter, não é que você não possa ser rico, não é que você não possa ter abundância, não é que você não possa ter prosperidade. Você pode, mas você não pode ser ganancioso. Ganancioso não pode, porque ganância é pecado. Veja bem, ter dinheiro não é pecado, mas ser ganancioso é pecado. Então, se você tem dinheiro e é ganancioso, é pecado. Mesma coisa se você é pobre e é ganancioso, é pecado do mesmo jeito. Então, a pessoa o que eles faziam, irmãos, em Israel? Os que tinham mais condição, os que tinham mais dinheiro, o desejo de ter era tão grande que eles compravam as propriedades vizinhas. Enquanto que um lugar que era para ter, digamos, 200 propriedades de vários agricultores, só tinha 2 ou 3 ou 4. Porque todo mundo foi expulso daquelas terras. Porque eles compravam tudo dos outros, porque eles tinham condição. Aí o que Deus vai dizer? Vocês vão morar, a sua terra, a sua casa, as suas vinhas vão ficar desertas. O teu dinheiro não vai valer para nada, porque a bênção de Deus ia se retirar deles. Então era um povo ganancioso, povo materialista. Então nós temos que viver, irmãos, temos que ver que nós estamos vivendo nesse período de pessoas muito materialistas. E isso faz parte já da cultura capitalista que nós nascemos, e isso adentra a igreja também, né? Adentra a igreja. Hoje é uma dificuldade você conseguir auxílio às pessoas necessitadas da igreja. Da igreja! Estou nem falando dos de fora. Da igreja. Quem se envolve nesse ministério de ajuda social às pessoas que necessitam, irmão, leva um peso muito grande, porque só se ele tiver para botar do bolso dele. Porque se for depender da ajuda dos outros, porque nós vivemos num período de pessoas gananciosas. Aí Deus dá um grito: ei, ganancioso, espera aí, eu vou fechar aqui a tua torneira. Quantos gananciosos estão aí sem emprego hoje? Quantos gananciosos estão aí com as suas empresas quase falindo? Quantos? Aí estão clamando a Deus. Hoje eles estão clamando a Deus. Oh, Senhor, e tal, e não sei o quê. Mas você foi ganancioso. Você não olhou para o que a palavra te ensinou. Porque você esteve dentro da igreja. Estou falando nem por de fora, não. Estou falando por dentro da igreja. Você esteve dentro da igreja, ouviu a palavra, que você tem que ter amor, que você tem que ter compaixão, que você tem que olhar para o pobre, que você tem que olhar para o necessitado, que você tem que ajudar aquele. Você tem que fazer, porque Deus te deu em abundância, Ele vai cobrar isso. A quem muito é dado, muito é cobrado, diz a palavra de Deus. Mas a ganância não deixa. Segundo, versículo 11. Ai dos que se levantam de manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. As harpas e os alaúdes, os tamborins, as gaitas, o vinho, há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras de suas mãos. Olha, o que nós estamos vendo aqui? O prazer pelas coisas, a bebedeira, a comilança, as festanças, né? As orgias. É o que a gente vê hoje também. É o que a gente vê hoje também. As pessoas, elas vivem em função disso. Elas vivem em função disso. O que você vê em todo lugar? As pessoas comemorando o quê? Não se lembra de Deus, não se lembra da palavra de Deus, não se lembra da obra de Deus, não tem um momento de reflexão, não tem um momento de arrependimento, não tem nada. A única coisa que ela quer é festejar, é se esbaldar. Nós vivemos na época do culto ao prazer, ao hedonismo. O prazer é acima de tudo. O que é o hedonismo? Prazer é acima de tudo, a qualquer custo. Nós vivemos numa sociedade assim, onde há um desejo exagerado pelo prazer, pelo bem-estar, de tal maneira, olha, não estou falando aqui que é errado, mas exagerar nisso, e a ponto de você se esquecer das coisas de Deus, da obra de Deus, se esquecer de Deus, da palavra de Deus, vai ter castigo.
Vai ter castigo, vai ter resposta de Deus. Porque você se enveredou por um caminho distante do Senhor. É isso que a palavra está dizendo aqui. Vocês vivem nas festas, as harpas, os alaúdes, os tamborins, o vinho, o banquete, as bebedices, tudo isso. Menos Deus, menos o reino de Deus, menos as coisas de Deus. Aí o que é que o versículo 3 diz? Portanto, o meu povo será levado cativo. A falta de entendimento e os seus nobres terão fome. Esses que estavam aqui na festança, né, no bem bom, usufruindo de todas as formas, eles terão fome. E a sua maldição se secará, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno, a morte, a sepultura, o mal, grandemente se alargou a sua boca, abriu a sua boca desmensuradamente, e para lá descerão, e o seu esplendor, ou seja, a sua glória, né? a sua multidão, a sua pompa, e os que entre eles se alegraram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos, dos arrogantes, dos orgulhosos se humilharão. Porém o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Senhor, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como de costume, e os estranhos comerão nos lugares devastados pelos gurros. Olha, o que Deus está dizendo aqui? Aonde vocês festejam, aonde vocês se alegravam, os animais que vão pastar lá. Foi assim que Jerusalém ficou, uma terra deserta, porque o povo não pensava mais em Deus, pensava só no seu bem-estar, pensava só no seu prazer, né? Então isso é algo reprovado por Deus. Versículo 18: ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro, e dizem: aviem-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que a conheçamos. Irmãos, sabe o que é isso aqui? Esses dois versículos aqui, na nossa linguagem, ela é um pouco difícil de ser entendida, mas isso aqui é uma blasfêmia contra Deus. Isso aqui é o ápice da arrogância humana com relação a Deus. Ou seja, o homem, ele peca tanto, ele se afasta tanto de Deus, que chega um ponto que ele começa a dizer: não tem Deus não, Deus não existe não. Porque eles ousam a dizer, como diz lá no Salmo, não há Deus. E hoje nós vemos pessoas dizendo isso. Se Deus existe, por que não acontece isso? Por que não acontece aquilo? Às vezes a pessoa até diz: se Deus existe, pode me matar agora, né? Tem gente que diz, a arrogância, a capacidade humana de blasfemar contra Deus. Então, o que o versículo está dizendo aqui, no nosso entendimento, né, numa tradução mais igual para a nossa linguagem, o que ele está dizendo é assim, ó, versículo 19: e ainda fazem pouco caso do Senhor de Israel. Ainda fazem pouco caso do Senhor de Israel. Vocês estão blasfemando, brincando contra Deus, desafiando o Senhor a castigá-los. Desafiando o Senhor a castigá-los, dizendo: anda logo, Deus, venha nos castigar. Queremos ver o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor é capaz de fazer. É isso que o versículo 19 está dizendo. Que ele diz na tradução Almeida Corrigida Fiel, ele diz: avie-se, acabe a sua obra, para que a vejamos, aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que a conheçamos. Quando nós trazemos para a linguagem de hoje, o que ele está dizendo é o seguinte: ainda fazem pouco caso do Deus de Israel, desafiando o Senhor a castigá-lo, dizendo: ande logo, venha nos castigar, queremos ver o que o Senhor é capaz de fazer. Mas não é assim que as pessoas vivem. Elas vivem como se Deus não fosse punir, como se Deus não fosse prestar conta, como se Deus não fosse chamar a responsabilidade. É como aquele filho atrevido diz: venha, vem me bater, venha. Porque ele sabe, ele acha que o pai não vai bater. Entendeu aí, irmãos? É isso que Israel está fazendo, é isso que a nossa sociedade atual está fazendo.
É isso que as pessoas estão vivendo. Deus, a pessoa, irmãos, ela faz, pinta e bota, faz o que quer da vida. Aí diz, Deus não vai fazer isso, Deus não se importa com isso. E a pessoa vai vivendo, se afundando cada vez mais, transgredindo todos os mandamentos mais elementares da palavra de Deus. E aí ainda diz que Deus não vai castigar. É isso que a palavra de Deus aqui está dizendo. Então eles são arrogantes. Eles são atrevidos. Eles são blasfemos. Eles têm a capacidade de enfrentar Deus com as suas palavras. E acham que vai ficar tudo normal. As pessoas, hoje nós vivemos na sociedade, irmãos. Olha, veja bem, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. O castigo que caiu sobre Judá, tinha gente boa lá. Sabia? Tinha gente fiel lá. Mas quando o castigo vem, meus irmãos, aí vem sobre todos. Claro que Deus vai proteger os seus, Deus vai dar um livramento, mas quando, digamos, uma seca grande, os filhos de Deus também vão sofrer com aquilo, porque eles estão naquela terra maldita, porque eles habitam naquela terra sob a mão potente de Deus, sobre o juízo de Deus. A ira de Deus se derramou sobre aquele lugar. Então o justo também vai padecer, mesmo que Deus o preserve, Deus o ajude. Por exemplo, quantos irmãos nossos das igrejas já morreram? Muitos Deus já livrou, mas muitos já morreram. Se não tivesse pandemia, eles estavam aqui, vivos, no meio, cantando, louvando ao Senhor. Mas veio a ira de Deus, aí pune. Pune, porque é a realidade. Você acha que quando veio a peste negra, você acha que quando veio a malária, você acha que quando veio a zika, a chikungunya, quando veio uma guerra, quando veio uma seca grande, quando veio um tsunami, um terremoto, só morre o ímpio? Não, morre justo também. Morre justo também. É isso que eu estou dizendo, irmão. Então, aqui em Israel, em Judá, não estavam morrendo, só estavam padecendo os maus. Os maus estavam padecendo, mas o justo também padece nessa situação. Padece. Por mais que o justo ore, clame e tal, amém, glória a Deus, é para fazer isso mesmo. O povo também, aqui Jeremias nessa época aqui, clamava, chorava, se rasgava diante de Deus, mas não teve jeito não. Quando Deus, irmãos, ele resolve pegar o seu chicote, vai acontecer. Vai acontecer, que é aquela ilustração que eu fiz do pai e do filho. Ele deu a chance, ele deu a oportunidade, foi 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos, aí chega um dia que Deus... Aí vai acontecer. É o que a gente vê aqui. Enquanto isso, os homens vão blasfemando de Deus, vão desafiando Deus, vão fazendo pouco caso de Deus, vão fazendo hora com a cara de Deus. E Deus aguentando. Não faça isso. Manda alguém dizer, não faça isso. Aí a pessoa vai e faz. Aí às vezes acontece, né? Tempos em tempo acontece. E a Bíblia diz, né? Só abrindo parênteses, que enquanto mais próximo do fim, mais o homem se afunda no pecado, ou seja, se multiplicando a iniquidade. Quanto mais a iniquidade se multiplica, mais a ira de Deus se multiplica também sobre ela. Por isso que hoje nós vemos cada vez mais essas grandes tragédias acontecendo, porque é pecado demais, então a ira de Deus também se derrama mais do que quando a humanidade vive de uma maneira mais obediente ao Senhor. Então, arrogantes, né? Pervertidos, que pervertem, né? Que são dissimulados. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, e fazem das luzes treva e das trevas luz, e faz do amargo doce e do doce amargo. Eles pervertem, invertem as coisas. E não é assim que a nossa sociedade vive? Sim ou não? Não é assim que a nossa sociedade está vivendo? Que o certo é ser errado? Que o bonito é fazer feio? Que aplaudido é quem
ousa errar, porque quem é certinho é criticado. Ah, você só quer ser santo. Ah, você só quer ser justo. Ah, você é muito certinho. Aí você é mal falado. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas, elas exaltam o erro. É assim que a gente vive. As pessoas, elas estão numa fase em que elas invertem tudo isso aqui. É do jeito que está escrito aqui no versículo. Eles pervertem. Né? Se você quer ser justo, você é mal falado. Se você não quer se corromper, você é um otário. Se você quiser ser certinho, as pessoas vão fazer hora com você. Você vai ser perseguido lá no seu trabalho. Queira ser certo, queira falar a verdade, queira viver direitinho, né? Aí você vai ser mal visto perante essa sociedade. Essa sociedade acha que pode viver assim e sair ilesa. Ela acha que pode isso, chamar a justiça de injustiça, chamar o amargo de doce. Ela acha que pode fazer isso e ainda assim Deus vai passar a mão na cabeça. Pervertidos, presunçosos, versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, prudentes diante de si mesmo, perante si mesmo. Você já imaginou que nós estamos exatamente assim, onde todo mundo acha que é o dono da verdade, que todo mundo tem direito de discordar você pode falar a maior verdade que está escrita na palavra de Deus. A pessoa se acha no direito de questionar isso. Eles são presunçosos, eles se acham que eles são dono da verdade, eles se acham que eles têm a última palavra. Não existe verdade absoluta, porque eles distorcem isso, eles invertem isso. Eles, na verdade, eles são sábios aos seus próprios olhos. E a Bíblia diz que o pior dos tolos, o pior de todos os tolos, é aquele que se acha sábio aos seus próprios olhos. Então a sabedoria humana, ela quer ultrapassar a sabedoria de Deus. A sabedoria dos homens hoje sem Deus, ou dos homens que não temem a Deus, até mesmo os crentes, mas que não temem a Deus, eles querem ultrapassar a sabedoria de Deus. Então a sabedoria de Deus está aqui, aí ele começa a dizer, não, mas nós estamos em outro tempo hoje, nós vivemos em outra cultura, nós vivemos hoje num ambiente totalmente diferente, nós vivemos hoje em outra realidade. Então ele começa a questionar a verdade, ele começa a relativizar as coisas, ele começa a achar que ele tem a solução e que a palavra dele é que vale, não de Deus. Olha, irmãos, olha que presunção humana, olha quanto na verdade o homem é ruim, quando ele é capaz de questionar o mandamento de Deus, dizer, não, eu interpreto assim, eu acho que o que está certo é desse jeito, aí faz do jeito dele. É por isso que tem... evangélicos, crentes hoje defende aborto, né? Que defende homossexualismo, que defende vários tipos de práticas pecaminosas, o divórcio como uma coisa normal, porque nós vivemos numa outra época, nós vivemos numa outra realidade, naquele tempo não era assim, tudo era, agora é assim, assado. Pronto, eles dizem assim, eu sou sábio. Eu sei mais do que Deus. A promessa que Satanás fez a Adão e a Eva, as pessoas acreditam hoje. Vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão ser igual a Deus. Aí é o que a pessoa acha aqui. É a presunção. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Eles são também corruptos. Versículo 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e ao homem de poder para misturar a bebida forte, e dos que justificam ao ímpio por suborno, e ao justo negam a justiça. Mais uma vez, voltando àquela questão de inverter os mandamentos de Deus. O que ele faz? Ele justifica o errado e condena o justo. Ai dos que justificam o ímpio por suborno
E os justos negam a justiça. Irmãos, veja bem, isso aqui foi escrito 700 anos antes de Cristo. Ou seja, faz 2.700 anos, mais ou menos. Para lá, um pouco para cá, né? Para a gente não ser muito transigente. E é o que está acontecendo hoje. Como é a justiça das pessoas hoje? Depende. Depende da justiça. O cara mata, é filmado, aí diz, não, mas nós vamos investigar ainda. Nós vamos investigar. O cara mata, filmou, o cara matou lá. Mata na filmagem, diz assim, não, mas nós vamos investigar para saber se ele matou mesmo. Olha, que justiça. A justiça de hoje. A justiça de hoje, ela dependendo do tanto de dinheiro que é dado, que é o suborno chamado aqui, né? É o suborno, é por dinheiro, é quem paga, é quem pode, é quem compra. Aí ele faz a justiça. Ao ímpio. E a justiça mesmo, que às vezes que deve... Porque o justo, às vezes, ele não tem a potência de subornar. O justo mesmo, ele não suborna, aí ele perde a causa. Entendeu, irmãos, como é que é o negócio? Como é que é a justiça do mundo? Como é? Quem pode vai lá e suborna. Ele é ímpio, ele é errado, ele transgrediu, ele errou, ele fez tudo que não prestava. Mas ele vai lá, faz lá, dá o dinheiro lá. Aí a justiça, o juiz, o tribunal lá, vai lá e justifica o errado. O que é justo não pode pagar. Nem vai, além de não poder, não vai querer pagar porque ele é justo. Ainda que ele tivesse dinheiro, ele não ia pagar porque ele é justo, ele é fiel. Aí ele perde a causa. É por isso que no mundo é difícil viver para Deus. Viver em obediência para Deus, viver certinho para Deus. Porque você vai levar uma rasteira, você vai levar queda, você vai levar prejuízo, você vai sofrer. Você vai, olha, quando Jesus chama os seus discípulos para carregar uma cruz, é por isso, porque não é fácil enfrentar esse mundo, não. Você está remando contra a maré, você está remando contra a multidão, você está indo contra todo o sistema, meu irmão. Ou você se alia a ele, ou você segue a Jesus, sofrendo a sua caminhada até chegar na glória. É assim que é para ser vivida a vida do cristão. Mas não pense que Deus vai deixar essas coisas passarem e viverem, né, como se nada tivesse acontecendo. Então aqui no versículo 24 em diante, Deus vai dar a resposta. Vocês fazem isso? Vocês são corruptos? Vocês subornam? Vocês aceitam o suborno? Vocês dão ou vocês recebem? Qualquer que seja a forma de corrupção que exista, né? E o nosso país dá aula para o mundo de corrupção. Dá aula. Aliás, tem doutorado, mestrado, PhD, DDD, um monte de coisa. Dá para o mundo. Aí você acha que Deus não vai. Não, Deus, o Brasil, não, né? A nação que Deus abençoou, que não sei o que e tal, aquela coisa. Bem, irmãos. Aí o versículo 24, né? Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como o pó. Porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, porque desprezaram a palavra do Deus de Israel, pois assim se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo. Olha aí, irmãos. E estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das suas ruas. Com tudo isso, não se tornou atrás na sua ira, mas a sua mão ainda está estendida para castigar. É assim. Nós passamos por um pico de pandemia há 1 ano atrás. E eu vi muito pastor pregando, glória a Deus, homem de Deus, tem que pregar mesmo. Essa pandemia vai servir para avivar a igreja. Quando a gente voltar para a igreja vai estar avivada. O povo vai estar cheio de sede de Deus. O povo vai se converter.
Foi isso que você viu, meu irmão? Foi isso que você viu? Há 1 ano atrás, tinha pico de pandemia. Não podia ter culto, não podia, igual como está hoje. Eu não vi avivamento. Eu não vi conversão. Eu vi muito foi frieza. Eu vi muito foi desvio. Eu vi muito foi gente deixando de vir da casa de Deus. Eu vi muito foi gente se acostumando a ficar em casa prostrada. Não é no sentido de doente, não. É no sentido de não ter força, de não ter coragem de ficar em casa. Não, agora eu me acostumei mesmo, eu passei 6 meses, quase 6 meses em casa. Agora eu vou ficar em casa mesmo. Aí a pessoa acha que excluir Deus da sua vida é a solução. A pessoa acha que sair perto das coisas de Deus é a solução para a vida dela. Ela acha que Deus não vai cobrar, que Deus não vai chamar, que Deus não vai responsabilizar. Eu vou fazer, até quando eu vou fazer e Deus... Você vai ver, Deus não vai me castigar. Não vai acontecer nada comigo. Não sei nem se Deus existe mesmo. Porque os crentes dizem que Deus castiga, que não sei o quê, mas é conversa. Eu vejo tanta gente fazendo coisa errada, não acontece nada com ele. Um dia chega. Essa brincadeirinha aqui de Israel, não foi um dia, não foi 10 anos não, irmão. Entendeu? Não foi não. Foi 500 anos. 600 anos, 700 anos para chegar esse dia. Deus lá, mandando um profeta, mandando um falar, mandando um outro divertir, mandando outro ensinar, ajeitando, pelejando e tal. E o povo brincando. Aí chega um dia que aí, aí Deus tira o chicote. Né? E a palavra de Deus, ela nos mostra. Lá, a palavra de Deus diz que, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim, 2 Timóteo, Novo Testamento. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Mesma coisa que a gente falou há pouco tempo atrás. O egoísmo, egocentrismo, a materialismo, a ganância. Amantes de si mesmo. Avarentos. O amor ao dinheiro. Presunçosos. A gente falou também. Soberbo. Falamos também. Blasfemos. Falamos também. Desobedientes aos pais e às mães. Ingratos, profanos. São assim. Os homens são assim. Sem afeto natural, irreconciliáveis. Olha, Deus manda uma punição, ele se converte não. Não se converte, irmão. Deus manda o castigo, ele se afasta mais de Deus ainda. O que é de Deus se aproxima de Deus. O que é fiel se aproxima de Deus. O que não é, se afasta mais ainda. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites. Aquela nação, a nação de hoje e a nação do futuro. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade. Olha só, tem aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque é a sociedade que nós vivemos. Esse versículo aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás. Isaías foi escrito há quase 2.700 anos atrás. E nós estamos vendo a realidade hoje. É assim a nossa sociedade, é assim o nosso povo. E a palavra de Deus diz que no futuro será assim também. Apocalipse capítulo 16, depois você pode ler em casa. Deus vai derramar ira sobre essa terra. As taças da ira de Deus vão se encher, vão transbordar, e são 7. E Deus vai derramar a sua ira, e a Bíblia diz, sabe o que lá? Depois você lê lá o capítulo 16. Enquanto mais a ira de Deus recai sobre a humanidade perversa e ímpia, mais eles blasfemam contra Deus. Deus derrama a sua ira para eles se converterem, para eles se arrependerem. Nem se arrependem, nem se convertem. Blasfemam contra Deus e falam contra Deus. É assim que vai ser. É por isso que seria bom se quando a gente estivesse num momento como esse, dificuldades, momento de privações, momento de choro, de lágrima, que muitos têm sofrido, momento em que você vê as piores coisas acontecendo bem próximos de você, serviço de reflexão. Aí serve para alguns, bem pouquinho.
A maioria, eles se afastam de Deus. Eles se distanciam de Deus. Eu acho que o papel da igreja, nesses dias, é clamar. Não só pela cura física, que a gente precisa fazer isso, porque está na Bíblia e a gente tem que cumprir. Orar pelos enfermos. Orar pelos que sofrem. Orar pelos que estão passando por dificuldades. Que estão passando por tribulações. Está escrito na Bíblia? Amém? Então vamos fazer. Papel da igreja. Mas mais ainda, irmãos, conversão, arrependimento. Se você puder, quiser, desejar, pode fechar os seus olhos aí no seu lugar. Pense um pouco. Se uma dessas coisas aqui, ganância, materialismo, egoísmo, prazer, desejo pelo prazer, o hedonismo, o amor por um prazer a qualquer preço, uma felicidade baseada no pecado, na carne, a arrogância, a presunção, a perversão, a dissimulação, a falsidade, o suborno, a corrupção, o mal, se isso não está fazendo parte da sua vida. Em nome de Jesus. Toda a palavra de Deus, ela deve habitar em nós, porque o verdadeiro sentido dela é para nós, para nos ensinar, nos exortar, nos instruir, nos corrigir. Senão ela perde completamente a objetividade dela. Se a igreja saísse realmente nessa situação mais fiel ao seu noivo. Se a igreja saísse nesses dias dessa situação que vai passar em nome de Jesus, mais temente a Deus, aborrecendo mais o pecado, a prática do pecado, a prática mundana. Se a igreja chegasse a esse nível de consciência. Essa é a nossa oração, Senhor.